Abro nesse momento a tribuna livre para que possa receber a sua moção de aplauso. Então, vou chamar a tribuna livre neste momento o jornalista e mestre em comunicação e diretor da Interativa Comunicação, senhor Francisco Barros, que falará durante 10 minutos. Em seguida, teremos a moção de aplauso da senhora Júlia Cury. Intercalamos nossas matérias e vamos receber Maria Ivelônia, a pedido do ilustre vice-presidente da Casa, Isaías Ribeiro. 10 minutos ao jornalista Francisco Barros, que, por sinal, representa um das maiores equipamentos e conceitos de comunicação de Goiás, que é as organizações Jaime Câmara. E que diga Instituto Artesanal dos Cegos, criado por Jaime Câmara. Uma das providências mais bonitas que eu já conheci na minha vida. 10 minutos a Vossa Excelência. Muito obrigado, vereador Anselmo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Câmara Municipal, à Associação de Egressos e Egressas da UFG, à Frente Parlamentar em Defesa da UFG, à Faculdade de Comunicação, de Informação e Comunicação da UFG, FIC, que me convidaram para discutir nessa tribuna livre um tema que, por décadas, foi relegado ao limbo da história. Refiro-me, obviamente, ao primeiro Congresso Nacional de Intelectuais, que Goiânia teve a honra de sediar de 14 a 21 de fevereiro de 1954. Sem sombra de dúvida, este foi um dos eventos culturais mais importantes da história de Goiás. Goiânia, com cerca de duas décadas de existência e com uma população em torno de 70 mil habitantes, buscava romper com o estigma de provincianismo, bem como do atraso, seja de ordem econômica, seja cultural. No boletim de divulgação do evento, os organizadores locais destacaram, abre aspas, existe entre os intelectuais brasileiros uma grande curiosidade por conhecer Goiânia. E não é sem razão. A metrópole do Oeste é, inegavelmente, o maior centro cultural do Brasil Central, uma autêntica conquista da inteligência brasileira. Fecha aspas. E ainda complementavam, os intelectuais que vierem até a nossa capital não verão apenas o vertiginoso progresso material, suas belas avenidas e suas modernas construções. Encontrarão aqui também um meio artístico e cultural, um ambiente onde se cultivam todas as artes, desde a pintura até o teatro. A mobilização para o evento foi feita por intermédio de uma convocação em jornais de grande circulação do país, como o Diário de Notícias do Rio de Janeiro, assinada por 1.082 intelectuais de todos os estados da federação. Entre os signatários estavam nomes de peso e representativos da cultura nacional, tais como Jorge Amado, Aurélio Buarque de Holanda, Cândido Portinari, Oscar Niemeyer, Caio Prado Júnior, Pascoal Carlos Magno, Procópio Ferreira, Aníbal Machado e o poeta e engenheiro Joaquim Cardoso. O temário estava calcado numa pauta que buscava abarcar amplo leque no que se refere às correntes de pensamento. Por isso, o eixo central era bastante objetivo. Enfatizava que os intelectuais brasileiros estão convencidos de que é necessário e urgente um esforço conjunto a fim de preservar o caráter nacional de nossa cultura, vencer as barreiras que hoje, mais que nunca, se opõem ao seu livre desenvolvimento e permitir
que se estabeleça o mais amplo intercâmbio cultural com todos os países, em benefício da cultura de toda a humanidade. Com isso, aqui aportaram cerca de 300 representantes da cultura brasileira, de diferentes áreas. Isso possibilitou congregar no mesmo espaço cientistas, educadores, escritores, músicos, cineastas, poetas, historiadores, médicos, juristas, sacerdotes, teatrólogos e atrizes, artistas plásticos, arquitetos, engenheiros, estudantes universitários, jornalistas, folcloristas, radialistas e editores. A cidade parou para recepcionar essas personalidades. A imprensa, sobretudo os jornais O Popular e Folha de Goiás, cobria todos os debates que eram realizados no auditório do Liceu de Goiânia. E também a Rádio Clube acompanhava ao vivo as atividades mais importantes. Os alunos das escolas disputavam autógrafos dos intelectuais, como os jovens de hoje buscam selfies com as suas celebridades favoritas. A cidade se transformou na capital da cultura do Brasil, com 9 delegações estrangeiras de países como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Haiti, Costa Rica, Senegal, Portugal e Itália. O nome mais celebrado foi o do poeta Pablo Neruda, que viria a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 1971 e que faleceu após o sangrento golpe militar em seu país em 1973. Jorge Amado foi responsável por articular nacionalmente a participação dos congressistas. Em âmbito local, a organização ficou a cargo da Academia Goiana de Letras, presidida pelo médico e poeta Xavier Júnior. Simultaneamente ao Congresso, aconteceu a Exposição Nacional de Artes Plásticas, cujo principal organizador foi Frei Nazareno Confaloni. A mostra reuniu grandes artistas do Brasil, a exemplo de Carlos Scliar, Sérgio Millier, Glauco Rodrigues, Glênio Bianchetti, Inimar de Paula, Clóvis Graciano, Regina Katz, Mário Gruber, Bruno Jorge, Abelardo da Hora, Mestre Vitalino, Alfredo Volpe, de Janira, Oswaldo Goeldi, Vasco Prado, Luiz Curado e o próprio Frei Confaloni. Foram expostas na Escola Goiana de Belas Artes, a EGBA, um total de 720 peças, entre esculturas, pinturas, gravuras e desenhos. Confaloni, por sinal, ao avaliar o evento, destacou o seguinte: o Congresso de Goiânia veio demonstrar que os nossos artistas estão com os pés no chão, sabem o que querem. Isto porque eles resolveram doar os seus quadros à cidade de Goiânia. O objetivo era constituir o Museu de Arte de Goiânia, que nasceu assim como um presente dos artistas do Brasil, que compareceram ao primeiro Congresso Nacional de Intelectuais. Embora o museu só viesse a ser inaugurado 15 anos depois, na gestão do prefeito Íris Rezende Machado. O que explica que um evento dessa envergadura cultural tenha sido esquecido, que tenha sido subdimensionado, que tenha sido relegado ao limbo da história e durante muitos anos não frequentou mais que um simples rodapé nos livros de história de nossa cultura? Por que Goiânia, fora dos centros culturais mais importantes do país, foi escolhida para sediar o evento? Quando iniciei as minhas pesquisas sobre o tema, por volta de 2013, isso me motivou a aprofundar as minhas investigações, até que cheguei às portas da Faculdade de Informação e Comunicação com um projeto de pesquisa debaixo do braço que tratava desse assunto. Mas tinha pouco material em mãos, desconhecia o que foi deliberado no Congresso, dispunha apenas de alguns recortes do jornal O Popular e da Folha de Goiás. Na banca para aceitação do projeto, um professor me questionou: você vai conseguir informações
suficientes para a sua pesquisa? Nunca desanimei. Não é à toa que continuo pesquisando esse assunto, mesmo depois de ter concluído o mestrado e 10 anos após ter iniciado essa jornada de investigação. E o que é mais curioso, cheguei até as deliberações no Congresso de Intelectuais por meio do site do Museu de Artes de Houston, nos Estados Unidos, que me direcionou para a Biblioteca de Estudo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Foi o que me abriu novas perspectivas para esse tema. Na época do Congresso, 1954, o mundo vivia sob a Guerra Fria, uma violenta polarização ideológica que confrontava as ideias do capitalismo e do socialismo. A propaganda anticomunista era intensa. Os setores mais retrógrados da época quiseram associar o evento a um conclave comunista, ou no mínimo, uma simples promoção de inspiração esquerdizante, como lembrou o professor Ático Vilas Boas. Após 1964, o fato de ter participado ou assinado o manifesto de convocação do Congresso era como emitir atestado de subversão. Afirmo isso porque tive acesso no curso das minhas pesquisas a histórias de pessoas que sofreram perseguições por meio de inquéritos policiais militares, os terríveis IPMs, que listavam essa como uma das razões para enquadrar uma pessoa como militante comunista e privá-la de seus direitos políticos e de seu emprego público. Setores da mídia, à época, tentaram impingir a pecha de Congresso Comunista, a exemplo dos jornais O Globo e o Estado de São Paulo, que publicaram notas afirmando que o evento estava a serviço do comunismo internacional. Mas essa versão não prosperou. Tanto é assim que o governador Pedro Ludovico manteve a subvenção aprovada pela Assembleia Legislativa de Goiás para que o evento fosse realizado. Pedro, o criador de Goiânia, como visionário que era, sabia da importância do Congresso para valorizar a cidade que fundou, do ponto de vista cultural. Não se deixou levar por querelas ideológicas. O nosso imortal Bernardo Ellis, que integrou a comissão diretora do Congresso, afirmou, a título de avaliação histórica, que este evento foi uma espécie de Semana de Arte Moderna de 1922, e que o conclave deu um passo à frente, quando uniu intelectuais do interior do Brasil, pelos laços do conhecimento pessoal, da camaradagem, com diversas figuras exponenciais do nosso mundo artístico, e despertou a consciência do papel do escritor. Outro integrante da comissão diretora foi o consagrado escritor Eli Brasiliense, que assim se manifestou. Como um dos organizadores do Congresso, estou contente com o êxito alcançado pelo certame. O que mais me impressionou neste congresso foi a cordialidade, a democracia, a confraternização com os intelectuais estrangeiros. E também o apoio do povo goiano, o seu interesse por todos os trabalhos do Congresso. Isto é muito animador, um motivo de alegria e esperança. Mas para não ficar só entre os nossos, cito também o registro feito pelo escritor e sociólogo Clóvis Moura, que sublinhou: ninguém em sã consciência poderá esconder que existe uma ameaça à nossa cultura que está passando por um processo de despersonalização, exercida por forças estranhas às nossas tradições culturais. Por outro lado, os intelectuais reunidos em Goiânia compreenderam a necessidade de um intercâmbio intenso e sem entraves de qualquer espécie com todos os países do mundo, e que esse intercâmbio tenha o caráter de reciprocidade e igualdade. O grande jurista, constitucionalista e desembargador do Rio de Janeiro, Osni Duarte Pereira, que teve os seus direitos políticos cassados pela ditadura militar, questionado a avaliar os resultados deste congresso, comentou: difícil é destacar o que mais impressionou na realização do congresso. Seria a arrebatadora eloquência
de Baltazar de Castro, o presidente da Câmara dos Deputados do Chile, o riquíssimo conteúdo social dos poemas recitados por Pablo Neruda, por René de Pestre, por Resualdo Sosa, a beleza das contribuições folclóricas da cantora chilena Margot Loyola, de Estelinha Egg, as intervenções no plenário em favor do teatro e do cinema nacional, a exposição de arte trazida pelas delegações. Mas nem só grandes personalidades falaram sobre o Congresso e avaliaram a sua importância. Também havia a participação dos estudantes. A então líder estudantil Suzy Cunha e Cruz deixou um importante depoimento sobre o evento para a posteridade. Os estudantes universitários goianos receberam o primeiro Congresso Nacional de Intelectuais com grande entusiasmo, porque puderam debater e expor seus problemas e saíram dessa festa da cultura, que foi o Congresso, convencidos não só da realidade tremenda da situação cultural brasileira, mas principalmente cheios de esperança por um futuro melhor. Este futuro, é bem certo, os próprios jovens ajudarão a construir, na qualidade de responsáveis pela colaboração necessária ao desenvolvimento da sociedade humana. O Congresso Nacional de Intelectuais de Goiânia foi, seguramente, um marco da cultura brasileira, porque conseguiu congregar no mesmo espaço diferentes segmentos da intelectualidade do país. Aqui em Goiânia, os intelectuais unidos buscaram alternativas para a preservação e crescimento da cultura nacional. Enfatizaram a necessidade de reforçar a luta pelo fortalecimento das diferentes manifestações artísticas, seja no teatro, no cinema, literatura e artes visuais. Por fim, se comprometeram a defender as liberdades democráticas, que, segundo argumentaram, era a condição indispensável para o desenvolvimento da cultura. Este evento deixa-nos algumas lições. Ele provou que pessoas de diferentes ideologias podem discutir em alto nível, sem ter que abrir mão de suas convicções, sem ter que se entrincheirar em castas. Sempre existem questões que nos unem quando se tem em mente o bem comum, os interesses da democracia e da preservação das nossas raízes culturais. Outra lição: não adianta querer abafar, ocultar, silenciar aqueles que lutam pela liberdade. As suas vozes, mais cedo ou mais tarde, serão ouvidas e ressoarão por diferentes cantos. Por fim, destaco que, ao lado do romancista Jorge Amado, a figura que mais despertou a admiração dos goianos foi a presença do poeta Pablo Neruda, figura altamente carismática. Fascinado por aves, o poeta recebeu de presente dos goianos um currupião, também conhecido como pássaro sofrê, típico do nosso cerrado. Ele se afeiçoou muito a essa ave, tanto que a levou para sua casa em Isla Negra, no litoral do Chile. Chegando lá, o pássaro morreu de frio, mas Neruda quis eternizá-lo e acabou também eternizando Goiânia, quando, em versos pungentes, registrou os seus sentimentos no poema Ode ao Pássaro Sofrer. Neruda assim se expressou: da fértil Goiânia te enviaram preso, não podias, foste embora. Ao final do poema, o poeta conclui: regressaste à tua origem, ao fulgor amarelo, ao peito escuro, à terra e ao céu da tua pátria. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Agradecimento ao nosso doutor Francisco Barros, que traz para nós aqui a memória do primeiro Congresso Nacional de Intelectuais no Brasil e que foi sua tese de defesa junto à universidade. Além de tudo, trouxe à época Jorge Amado, Pablo Neruda, Frei Confralone, tornando Goiânia e Goiás o centro mundial
da intelectualidade e fazendo as transformações que a própria cultura exige com o decorrer dos anos. Quero que conste na ata de hoje a presença do jornalista, mestre em comunicação e diretor da Interativa, Dr. Francisco de Barros, defensor de tese e que realmente vai receber aqui agora uma moção de aplauso assinado pelos vereadores Romário Policarpo, Anselmo Pereira, Cátia Maria e Ava Santiago. Moção de aplauso. A Câmara Municipal de Goiânia, por deliberação do plenário, aprovou o requerimento de iniciativa do vereador Anselmo Pereira e demais da Frente Parlamentar em Defesa da Universidade Federal de Goiás, por sua sugestão, egressos da Universidade Federal, para conceder a presente moção da Universidade a ele, o mestre em comunicação Francisco Barros, por sua exposição na Tribuna Livre, realizada na data de hoje, tema Primeiro Congresso Nacional de Intelectuais em Goiânia, em fevereiro de 1954, e a sua influência na formação cultural de Goiás. Solicito, na data de hoje, 27 de abril, os vereadores Anselmo Pereira, Cátia Maria, Ava Santiago, para que nós possamos fazer a entrega dessa moção de aplauso. E peço ao ilustre vereador Isaías que assuma a presidência dos trabalhos.